O Plata, que tá adorando uma noite no Rio de Janeiro, que tá achando que é Romário. Porque o Plata é um jogador que não está correspondendo às expectativas do técnico no dia a dia. As duas maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo, se enfrentam hoje. 11 contra 11 até dar pra encarar. Quando começaram as alterações, tem logo um abraço. Não tem o que fazer. A diferença é muito grande. Palmeiras e Flamengo são outra história. Não dá pra comparar esses jogos de Palmeiras e Flamengo contra os outros. O Plata tá achando que ele é rei do Rio, né? O Plata realmente tem ido muito pras noitadas, muito pra festa, vem sendo questionado pelo torcedor. Rapaziada, vamos ver aqui, né, Pilhado, Flávio Padro, Piperno e Mauro César aí, né, que falou sobre aí, né, a suspensão que Leonardo Jardim deu no folgado Plata, ou Prata, como muitos falam aí, né. Plata aí que quer dar uma de Romário, uma de Ronaldinho Gaúcho, uma de Renato Gaúcho aí, né, nas noitadas e não está convencendo nos treinos aí e na forma de jogar que Leonardo Jardim quer que um ponta como atacante faça, um ponta mais incisivo, mais finalizador, mais decisivo, que dê mais assistência e que chute mais ao gol aí, né? E é o que Plata não está fazendo, ou pelo menos não demonstra nas suas características pessoais, né, de jogador e também nos treinos. E isso aí tá deixando o Leonardo Jardim muito puto da vida, a ponto de não relacionar ele para o jogo hoje contra o Corinthians na Neoquímica Arena. E Mauro César aí fala sobre isso aí, né, com muitos detalhes mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve para ajudar esse canal aqui a crescer cada vez mais, porque eu estarei aqui trazendo notícias do Flamengo. Bora que bora. Clássico, que é o clássico das massas, né? É o clássico aí das duas maiores torcidas do Brasil. Corinthians e Flamengo se enfrentam hoje 8h30 da noite, né? Horário diferente para um clássico como Corinthians e Flamengo. O Corinthians, o Dorival chega muito pressionado, porque o Corinthians está numa sequência muito ruim. Alguns dizem até que o Dorival está na berlinda, mas a diretoria do Corinthians garantiu que ele não será demitido em caso de uma derrota para o Flamengo. Isso aí foram as notícias que eu li. E nos bastidores, Dorival, pelo menos nessa rodada, ainda está garantido, mas a gente não sabe. E se ele ganhar, Pilhado? Porque agora o cara cai quando ganha, né? Eu esqueci do Crespo. Crespo, o Felipe Luiz, o Martinho Anselmo, tem mais um que caiu também quando ganhou. Tá? É bom ele perder, que é mais garantido, hein? É mais seguro o negócio aí. É mais seguro. E hoje, chega o Flamengo também muito empolgado. É um Flamengo que tem 100% de aproveitamento no Brasileirão com o Leonardo Jardim, 3 jogos e 3 vitórias, Cruzeiro, Botafogo e Remo. O único empate que teve foi campeão carioca contra o Fluminense. Um Leonardo Jardim que, pelas declarações dos jogadores nas zonas mistas, parece que já está com muita moral com o grupo. E além disso, que aí já o Mauro César Pereira vai trazer informações de bastidores que ele próprio deu, e aí eu vou passar para ele, dando uma afastadinha no Plata, abaixando a bolinha do Plata. O Plata nem relacionado foi, por comportamento, tá? O Plata, que tá adorando uma noite no Rio de Janeiro, que tá achando que é Romário, Renato Gaúcho, né? Porque esses caras podiam sair, porque eles faziam dentro de campo. O cara nem gol sabe fazer e quer ficar indo pra noitada o tempo todo, quer achar que é o rei do Rio, o Gonçalo Plata. E aí o Leonardo Jardim chegou, acabou com a mamata do Plata no Flamengo, né? E o Plata tá aí passando maus bocados agora. Antes disso, Mauro César Pereira, Corinthians e Flamengo hoje em Itaquera, Dorival Júnior pressionado, Leonardo Jardim super à vontade. Chegou com paz de sobra no Flamengo. Mauro, um momento animador pro Flamengo e até o retrospecto, né? Mesmo sendo fora de casa, Flamengo costume bem contra o Corinthians também, mesmo sendo fora de casa em campeonatos brasileiros, Mauro. Inclusive no ano passado, no primeiro tempo, já poderia estar perdendo por mais de um gol, tomou 1-0 e depois virou. Os dois times têm momentos diferentes, sem dúvida alguma, né? O Corinthians não tem vencido seus jogos, mas poupou jogadores contra o Chapecoense, ou seja, priorizou esse jogo contra o Flamengo. O jogo é à noite também, porque tem que completar lá um intervalo mínimo, né, entre um jogo e outro. Os dois jogaram na quinta à noite, então não poderiam jogar na quinta à tarde.
E então será os 20h30 em Itaquera. É um jogo em que vamos ver a primeira partida do Flamengo com esse técnico Leonardo Jardim fora do Rio de Janeiro, porque quando foi visitante contra o Botafogo foi no Rio, obviamente, e agora vai jogar fora de casa. E o Corinthians precisando reagir porque está sendo muito questionado, porque tem jogado muito pouco também pelo próprio elenco que tem, né? Tem dívidas, sempre falamos isso, mas tem um elenco que em tese é capaz de oferecer mais do que vem oferecendo. Tomara que seja um jogo melhor do que o que vimos ontem no Morumbi, né? Estava no mudo aqui, provavelmente será. Eu acredito que vai ser um jogo melhor. Agora, o Corinthians, a gente estava falando que o São Paulo vive uma freguesia contra o Palmeiras, né? O Corinthians vive uma freguesia bizarra contra o Flamengo nos últimos anos. Vale lembrar, tá? Que o Corinthians venceu a final da Supercopa agora contra o Flamengo. O jogo mais recente entre os dois, o Corinthians venceu a final da Supercopa sobre o Flamengo. É bom deixar isso claro. Mas, ó, Corinthians contra o Flamengo, de 2017 para cá, foram 29 jogos entre os dois, com 17 vitórias do Flamengo e só 5 do Corinthians, gente. Olha isso. Em 29 jogos, foram 17 vitórias do Flamengo e 5 do Corinthians. Nesse recorte, o Flamengo já teve 5 vitórias, onde teve 3 ou mais gols de diferença diante do Corinthians. Olha aí, ó, tá aí, ó. 29 jogos, 17 vitórias do Flamengo, 7 empates, 5 vitórias do Corinthians. 44 gols do Flamengo contra 16 do Corinthians. 66% de aproveitamento aí pro Flamengo. É aquilo, claro. É um momento mágico do Flamengo, né? Onde Flamengo e Palmeiras têm sim uma hegemonia no futebol brasileiro e sul-americano, né? Nos últimos anos aí é uma hegemonia assim dos dois inegável. Agora, por ser em Itaquera, Flávio Prado, eu sei que você tem essa coisa insuportável de dizer que jogar em casa não interfere. Agora, é nítido que o Corinthians em Itaquera é muito mais complicado para o Flamengo do que o Corinthians no Maracanã. O Flamengo pegar o Corinthians em Itaquera e pegar o Corinthians no Maracanã. Agora, Flávio, é um Dorival na Berlinda, né? O Dorival que foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Supercopa. É o futebol brasileiro. O cara tava às mil maravilhas. Perdeu para o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Começou a ir mal no Brasileiro, trazendo aqui a situação da tabela do Corinthians. Corinthians é o 9º, né? Colocado. Só que ele tá brigando ali até o 14º, que é a Chape, que tem 7 pontos. Então, é um Corinthians que não quer começar a flertar mais uma vez com a zona do rebaixamento, Flávio. A reação da torcida depende do Flamengo. O Flamengo pode fazer a torcida do Corinthians ser importante no jogo. Se o Flamengo vacilar, aí a torcida vai empurrar. Mas se o Flamengo botar o jogo, impuser o melhor futebol dele, o melhor elenco dele, não tem a menor chance. O Flamengo ganha o jogo e acabou. E a torcida fica quietinha olhando o time perder. Não muda nada. O Corinthians, não sei por que razão, depois dessas vitórias do Dorival, criou uma ilusão de que o Corinthians poderia brigar por alguma coisa. Quando eu falei aqui que o Corinthians não tinha chance nenhuma, os caras ficaram bravos. Ah, como não? Não tem chance nenhuma. Imagina, pô, não vai ganhar nada. No Campeonato Brasileiro, esquece. O Corinthians pode viver de Copas. Menos a Libertadores. Viu? Menos a Libertadores, claro. Mas fora isso, não tem nenhuma chance. O Corinthians... Pilhado, você não faz ideia da zona que tá o Corinthians. Ele consegue estar pior. O presidente está brigado com o presidente do conselho, que está brigado com o presidente do conselho de ética. Uma baita zona, uma confusão tremenda. E torcida dando palpite. Tá uma baita zona. Então, não dá pra fazer nada lá. Não tem dinheiro, tá uma baita confusão. Estão devendo pro Depay mais de 30 milhões de reais. Enfim, uma baita zona, uma confusão terrível. Não tem milagre nisso aí. Não tem milagre. Então, vai fazer o que der pra fazer. E é meio de tabela e olhe lá, com muita sorte.
se bobear, pode até ficar um pouco mais embaixo. Então o Flamengo é favoritíssimo no jogo de hoje. Qualquer coisa que fuja disso, foge da normalidade, foge do... Não tem como comparar uma coisa com outra, né? Não tem, não dá pra fazer. 11 contra 11 até pode dar pra encarar. Quando começaram as alterações, até logo, e um abraço. Não tem o que fazer. A diferença é muito grande. Palmeiras e Flamengo são outra história. Não dá pra comparar esses jogos de Palmeiras e... Temos um Leonardo Jardim que chega voando no Flamengo, né? E chegou numa situação muito complicada. A pressão também era muito grande. Nós mesmos aqui criticamos a demissão do Felipe Luiz do jeito que ela foi feita, do momento, da forma como foi tomada a decisão. E o Leonardo Jardim sabe que ele chegou num momento de pressão. Aí ele chega na final do Campeonato Carioca e empata num jogo bem ruim, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, e vence nos pênaltis. Depois um Flamengo que faz uma boa atuação contra o Cruzeiro e vence. Boa atuação contra o Botafogo e vence. Contra o Remo eu nem vou contar tanto, que é um adversário muito abaixo para Flamengo e Palmeiras. Eles não podem perder ponto em casa. Mas goleou, fez a lição de casa. E agora, Mauro, você trouxe aí notícias de bastidores desse corretivo do Leonardo Jardim no Gonçalo Plata, que é algo que todo torcedor do Flamengo estava esperando que fosse feito por parte de alguém. O Plata tá achando que ele é rei do Rio, né? O Plata realmente tem ido muito para as noitadas, muito para festa, vem sendo questionado pelo torcedor. E aí você trouxe a notícia, Mauro, eu vou até deixar para você, de que o comportamento irrita o treinador Leonardo Jardim e que por isso o Plata não foi nem relacionado para o jogo, Mauro? Não é bem assim. O que acontece é que o Plata não foi relacionado porque o Plata é um jogador que não está correspondendo às expectativas do técnico no dia a dia. Isso passa pelas orientações dentro do campo, nos treinamentos, pelo que ele quer que ele execute. O Felipe Luiz escalava o Plata porque, assim, se o Plata fica na noite ou não, eu não sei, é problema dele, eu não estou aqui para vigiar o jogador. Mas correr, ele corre. O GPS está lá para medir. Ele corre, ele se dedica dentro de campo. A questão do Plata é que ele não finaliza, ele não faz gol, tem poucas assistências. E o técnico do Flamengo quer um ataque mais visceral, que ataque, agrida, que finalize, e não um time que fique girando, esperando uma melhor oportunidade de arrematar. É uma clara mudança na forma de trabalhar, são técnicos cada um com seus estilos, e evidentemente existe essa diferença que já foi amplamente comentada. O Plata não se encaixa. E dentro disso, no dia a dia, pelo que apurei, ele não empolga o técnico. Ele não demonstra entendimento ou desejo de entender o que o técnico espera do jogador na posição dele. O técnico vê como um ponta, ele é um ponta, ele não é um centroavante, foi escalado ali em algumas situações pela impossibilidade de contar com o Pedro, até contando com o Pedro, o Felipe escalou ali por opção do Felipe, aí era uma coisa do Felipe, sempre alegando que ele fazia o que ele pedia, que é essa pressão alta, que de fato ele faz, ele é muito participativo no jogo, mas ele não decide. E o Jardim quer jogadores que decidem, que chutam no gol, que finalizem mais, um time mais sem a posse de bola, que ele mesmo disse, posse de bola estéril, que é trocar passe e não chegar a lugar nenhum depois de um longo tempo só trocando passe. Então acontece isso. Paralelamente, ele tem fama de ser um jogador baladeiro, coisa e tal. Isso pode estar afetando? Pode estar afetando. Aí só o técnico pode dizer. E acho que não vai falar sobre isso, não acredito que fale. Mas a questão acho que é muito mais técnica, mais tática, mais de execução do que tem que fazer do que outra coisa. E o Plata é daquele jeito dele, meio desligadão e tal. Então o técnico não está satisfeito, não escala. Mas acho que é muito mais pelo que acontece ou não acontece em campo do que fora de campo. Não vejo como um corretivo, nada disso. Não atende, não escala. Ponto. O próprio Felipe Luiz, em dado momento, não escalou o Pedro porque estava insatisfeito. Deu uma bronca em público, não foi? Então, isso acontece com jogadores. O Garro não está no banco no Corinthians? O Garro está no banco, não está? Não tem jogado. Por que o Dorival põe ele no banco? Questão física só? Ou porque ele não é tão intenso na marcação, não é tão participativo sem bola? E um bidon da vida é muito mais. Né? São escolhas dos técnicos e eu acho que passa muito mais por aí do que por qualquer outra coisa. Agora, se isso de fato, o comportamento dele em campo está afetando no dia a dia, eles têm lá os números, eles podem muito bem avaliar, mas a informação que eu tenho é muito mais uma questão também do perfil do jogador.
o perfil do jogador e o que ele não consegue executar que o técnico espera dele. O que ele quer de um jogador que atue na ponta? Recebe, tabela, finaliza, dá passe para gol, mais objetividade e mais poder de decisão. O Plata não é esse jogador. Ou nunca foi no Flamengo, né? Raramente foi no Flamengo um jogador decisivo. Tanto que ele tem números muito baixos. Eu sempre digo que parece que tem alergia ao gol. A coisa passa mais por aí. Agora, é aquela coisa, né? O Plata, bem ou mal, errando, acertando, o Flamengo foi campeão com ele. Ele fez muitas bobagens, 2 expulsões ridículas no ano passado, uma delas quase comprometeu o Flamengo na Libertadores, foi rigoroso o árbitro, mas ele foi ingênuo. Aquela situação ali com o Marco Rojo contra o Racing, deixou o Flamengo na mão, depois foi expulso porque deu um pisão na Arboleda logo depois do Flamengo fazer 1-0 no São Paulo, e aí acabou o Flamengo empatando o jogo na Vila Belmiro com 1 a menos. Nada disso teve consequência, porque os 2 títulos o Flamengo venceu a final. Mas ele ficou fora da final, não estava disponível, né? E dificultou mais as coisas. Então, esse é um jogador que o atual técnico não parece gostar muito do estilo do comportamento em campo.